Então, pessoal, boa noite. Hoje temos mais um encontro do nosso grupo do Bezo Hub, que agora temos o nome de Bezo Hub. É, Hoje, então, nós vamos cobrir mais uma parte. Terminamos a parte de networking, na semana passada com os meninos do Itaú, onde a gente viu toda essa parte de RPC Node, parte de validação de Node, estrutura, discovery, networking, a parte de consensos também. E hoje nós queremos entrar no próximo tópico que está descrito, né, conforme o cronograma do certificado do BESO, que é a parte de Transaction Storage, tá? Então hoje a gente está com o nosso voluntário de hoje, que é o João Dantas da Venturo. A gente agradece muito a presença dele e a disposição de trazer hoje o conteúdo, que é um conteúdo que ele também estudou para apresentar, né? Assim como várias pessoas que também estão aqui. É, e é uma troca sempre, né? Então eu vou deixar agora o João se apresentar e começar a nossa apresentação. Qualquer dúvida podemos conversar também, ou vamos colocando as perguntas no chat, e no final a gente abre para discussão. Tá bom, pessoal? Então, João, pode começar, tá? Tá, obrigado, Mari. Olá, eu sou o João, eu tenho 23 anos, sou de Natal. Eu tô estudando e mexendo no Bezo há mais ou menos um ano e meio. É, eu tô mais mexendo especificamente nas partes de criptografia do Bezo, né? Porque eu tô num projeto de pesquisa na Aventuras, né? No trabalho que mexe mais com essa parte. E eu ainda não sou contribuidor também do Bezo oficialmente. E aí eu vou falar agora sobre o Transactions e Storage. Eu dei uma olhada lá na ementa, lá na certificação, e eu vi que esse tema é bem mais focado na parte do Ethereum e não no Base especificamente, porque vai conceitos como Merkle Trees, Account State, etc., que são conceitos básicos do Ethereum. E aí eu vou começar aqui. Um dos primeiros temas é o Token Standards, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é primeiro um token, né? Ele é uma representação de um ativo digital dentro de uma rede, e ele só existe dentro de um contexto de um smart contract. E aí eu dou um exemplo de alguns tipos de tokens aqui, né? Utility token, tem vários, né? Um utility token, eu dou um exemplo do GNT Golem, que é uma rede que é meio que uma plataforma de você conseguir. Quem tem os tokens GNT conseguem usar recursos computacionais das máquinas lá da rede Golem, que é como se fosse uma nuvem descentralizada, e aí a forma de interagir com a rede e de usar os recursos computacionais lá que eles disponibilizam, os serviços, é com o token deles, o GNT. Governance token, que eu coloquei o Uniswap, é aqueles token que você, ao você deter eles, você tem algum tipo de impacto na rede. Por exemplo. Imagine que vou criar uma ONG, e aí para quem quiser fazer doações, eu distribuo tokens, e aí com essa grana que eu levantei das doações, eu vou propor projetos, né? E aí o pessoal pode votar e tal nesses projetos para ver quem tem mais votos para receber esse financiamento, né? Aí, por exemplo, quem tivesse a maior quantidade de token teria mais pesos para votar e etc. O Security Token, ele é bem usado hoje em dia em RWAs. Eles meio que representam algum ativo do mundo real, né? Eu coloquei como exemplo representação de ações, tá? E stablecoins, que eu coloquei como exemplo o SDT, são os tokens que eles têm o valor deles não flutuam muito, porque o valor deles está mais atrelado a uma moeda fiduciária, que no caso do SDT é o dólar, né? O dólar, né? E aí também tem discussões aí de tipo, uma, uma cryptocurrency de uma rede, né? Uma moeda nativa de uma rede, ela é um token. E aí depende do contexto, de como você fala. Por exemplo, se eu falar token nativo, isso pode ser aceito, sim, mas é um pouco delicado porque uma moeda nativa da rede, ela
por exemplo, não existe em smart contracts, né? Ela nasce já junto com a rede e, e é basicamente isso aí. Eu vou passando aqui, né? Aí agora são os padrões, né? Antes de existir esses padrões, lá nos primórdios, acontecia que quando você criava os projetos lá, né, de smart contract e tal, não tinha nenhuma padronização e acabava que os clientes, por exemplo, eles, quando iam consumir blockchain, esses smart contracts, tinha mais dificuldade porque era tudo fora de padrão e etc. E aí surgiu essa necessidade de fazer padrões. E aí o RC20 ele é um padrão para tokens fungíveis, que são aqueles tokens que não dá para você diferenciar um do outro. Por exemplo, o SDT ele é um token fungível, é, é RC20 porque não dá para você diferenciar, sei lá, $1 de um SDT de outro um SDT, sabe? Eles são meio que juntos e tal, e eles são também fracionáveis. Dá para dividir, por exemplo, dois SDTs e tal. E aí eu coloquei aqui qual que é o padrão, né? O contrato ele tem que implementar essas funções nessa interface que tá aí. Aí tem, por exemplo, aqui o total supply, que mostra quantos tokens tem no contrato restantes. Tem o balance off, que você consegue consultar o saldo de uma conta, né, do determinado token. E tem esse allowance aí, que dá para você ver quantos tokens o spender ainda pode gastar, né, porque isso aí é usado quando você quer deixar que alguém gaste os seus tokens e tal. E aí você consegue ver isso daí, o saldo restante que ele tem para gastar. Tem o transfer, normal, né? Transferir um token para outra pessoa. Tem um approve, que aí é você aprovar uma pessoa para gastar seus tokens. Tem o transfer from. E também tem esses dois eventos aí de transfer e approval que são emitidos depois que um transfer e um approve é executado. E aí a gente tem o RC721, que é para tokens não fungíveis, NFT, né? Que aí o que é que são NFTs? São tokens que ele representam um ativo que ele é único. Por exemplo, uma obra de arte, ou dava para representar o quadro da Mona Lisa por um token, né? Ele teria o seu próprio ID, e aí seria um NFT. E aí, essas são as funções que tem que implementar para o contrato ser um token RC721. Em Balance Off tem AU, né? Também tem ali, aqui no AU, né, Off, né? O Token ID, eu consigo ver quem é o dono de um determinado ID. E é basicamente isso. Também dá para ser usado em jogos, no contexto de jogos, por exemplo. Os itens de um jogo poderiam ser um NFT, né? Também existem exemplos do tal do CryptoKitties, que foi muito famoso, que era meio que um token de gatos lá e também tinham uma forma de você mais funções a ser implementadas além dos padrões, né? Que era uma de, por exemplo, de você cruzar um gatinho com outro para gerar um outro gato e tal. E também é outra coisa que eu esqueci de falar, com esse token ID eu consigo usar um IPFS, por exemplo, para anexar uma imagem e tal. E aí com esse token ID eu consigo recuperar a imagem e os CryptoKitties também tinham essas imagens, né? E aí é basicamente isso. E o RC1155 é o meio que o híbrido, né? Que é fungível e não fungível. Que você consegue criar múltiplos tipos de tokens num contrato só. Isso é bacana, porque de certa forma vai fazer você salvar um pouco de gas, né? Você vai pagar menos taxa e tal. E aí tem todas essas operações aí, e dando um contexto, também dá para usar em contexto de jogos. Imagina que no jogo que eu citei também, além de ter os itens NFTs, também tem as moedinhas do próprio jogo. Então as moedinhas do próprio jogo poderiam ser um RC20, e aí você poderia usar um RC1155, né? Que aí seria o fungível e o não fungível também. O não fungível seria os itens, e as moedinhas seriam o fungível. E é meio que acaba a parte dos standards, né? E aí eu vou falar um pouco sobre as transações agora.
Vou começar pela transação mais básica que tem, né? Que eu tentei representar. Eu vou explicar cada um dos atributos. É, tem um nonce que representa o número de transações que uma determinada pessoa fez na rede. O gas limit, ele fala qual que é o máximo de gas que deve ser usado para executar uma transação. Aí esse conceito de gas aí, ele meio que mede qual que é o custo computacional que a EVM vai ter para executar uma determinada função. E eu tô dizendo, e aqui eu especifico, né, qual que é o custo. Numa transferência normal, geralmente é 21 mil de gas, né? E aí tem o gas price, que aqui eu coloco qual que é o valor que eu estou disposto a pagar para cada unidade de gas. E aí é dado por essa unidade aqui, né, que é o gigawatt, que representa isso aqui de ETA, é uma fração bem pequena. Tem o to, que a gente coloca o recipient, né, que é o endereço do destinatário, que vai receber a transação se fosse uma transferência, que vai receber o valor. O value é o valor que eu coloco, né, para ser transferido para outra pessoa, e é dado em way. O data, você também pode ver como init, que depende do contexto, init para deploy de smart contract e data para você fazer chamadas de smart contracts. Tem o Chain ID que já foi até falado aqui pelo Luiz na primeira semana, né? Sobre a diferença Chain ID e Network ID. Chain ID é o que vai meio que diferenciar as redes, né? É o identificador da rede. E aí esse VRS são atributos que fazem parte da assinatura, né? Que é gerada pela chave privada do sender. Aí você pode estar se perguntando, João, e cadê o sender, né? Porque a gente não passa o sender na transação. É, na assinatura é usado um algoritmo lá, e nesse algoritmo, que é o SecPena, ele tem um recurso que se chama PKR, é Public Key Recovery, que você tendo a mensagem e a assinatura, você consegue recuperar a chave pública de quem assinou. E aí, se você tem a chave pública de quem assinou, você consegue gerar o endereço a partir dessa chave pública, tirando o hash, né, da chave pública e pegando os últimos 20 bytes. E aí você consegue ter o sender. Então, o sender você não precisa passar na transação, você consegue pegar a informação do sender fazendo o PKR no Bezo. E aí, com a transação você pode fazer três tipos de interações, basicamente, na blockchain, né? Primeira interação, uma transferência comum, né? Eu coloquei aqui um exemplo de código dos atributos da transação, que a Alice aqui, ela no caso tá mandando para Bob esse valor aqui, né? E aí o custo que ela tá disposta a pagar é 21 mil, que é da transação de gas, e o, o quanto que ela vai pagar para cada unidade de gas é isso aqui. Aí tem o nonce também, o data fica zerado porque não é para chamada de smart contract e também teria assinatura. E a segunda forma é usando para você criar contratos, aí você tem que mandar uma transação para isso. E a criação de smart contracts, você especialmente tem que deixar o atributo to nulo, porque não vai ser para ninguém, e aí a EVM vai entender que é uma criação de smart contracts. E aí você coloca também os meus atributos e tal. E também o data, que não poderia ser o init aqui, né? Seria os dados que você iria passar para o construtor do smart contract. E aí também a última forma de interação é chamada de contrato. Você no to vai colocar o endereço do smart contract. E aí todos os atributos normal. E o data, o, a função que você quer chamar e os dados que você quer passar para essa função. Aí como é que você vai fazer isso? É esse func select, né? Você pega a assinatura da função e aí você tira o hash dela e pega os quatro primeiros bytes e você concatena com os argumentos que você quer passar, né, com os dados, no formato ABI. E agora a gente vai para os tipos de transação. Aquela que eu mostrei de primeira era a transação frontier, né? Que é exatamente a que eu estou mostrando agora. A frontier, ela tem o tipo, nas transações você tem que botar como primeiro byte o tipo da transação. Então o tipo dela era para ser o tipo zero, só que aí tem que ficar o 0xF8, eu esqueci de botar aqui.
mas é o byte F8. E aí o segundo tipo, né, que tem o ID 1 aqui, é o Access List Transactions. Essa transação ela adiciona um novo atributo que é Access List, que eu vou explicar agora o que é. Ela foi introduzida num IP 2930. Eu não lembro se já foi explicado aqui o que é IP, mas a IP é Ethereum Improvement Proposal, que é proposta de melhoria no protocolo Ethereum. E aí, essas EIPs, elas entram junto dos hard forks que acontecem. Por exemplo, o último hard fork que aconteceu, acho que foi o Cancun. Aí o Cancun é meio que uma atualização da especificação Ethereum, né? E aí, dentro dessa atualização, a comunidade seleciona quais são os EIPs que vai entrar dentro da atualização. E esse EIP 2930 entrou em algum hard fork desse, acho que foi o Berlim, se eu não me engano, não sei, não lembro de cabeça. E é basicamente isso. Aí qualquer um pode fazer propostas de melhoria no Ethereum, só que aí para você. Geralmente é o pessoal que é mais técnico no protocolo e tal que faz isso. E aí tem uma discussão toda da comunidade para saber se vai entrar ou não no hard fork. E aí o Access List ele meio que coloca aqui um conceitozinho sobre Cold Access e Warm Access. O Cold Access isso aí é no contexto da EVM, quando a EVM vai acessar um slot do storage do smart contract. Pela primeira vez, esse slot vai estar cold, né? Vai estar frio, aí esse acesso vai ser frio. E aí ele vai gastar mais gas para fazer essa operação. Sendo que se depois que é acessado a primeira vez, o slot já fica warm, ele fica aquecido, né? E para acessos warm, ele gasta menos gas e, e aí você consegue pagar menos na taxa, né? E aí essa transação, o objetivo dela é justamente esse, de você conseguir salvar um pouco de gas, especificando quais vão ser os slots warm. Você consegue adicionar nesse atributo access list, que eu vou mostrar depois, né? E aí você deve ser usado quando você está numa situação que você está fazendo uma chamada para um outro smart contract, né? Você chama o smart contract e o próprio smart contract vai chamar um outro. Alguém Tá, vou seguir. Acho que só abriram sem querer o microfone. Eu vou explicar melhor aqui o exemplo. Suponha que a gente tem esses dois contratos, né? Um que é chama de caller e o outro é calculador aqui. E aí eu faço o deploy deles separadamente de cada um. E aí eu vou mandar uma transação para esse caller que ele chama esse calculator, né? Que chama o contrato da calculadora para retornar essa função aqui getSum. Isso aqui é um exemplo de comunicação entre contratos, né? E aí eu posso eu posso usar o assex list. É bacana aqui porque aí eu consigo salvar um pouco de gas. Aí o que é que eu coloco no access list? É um objetozinho, né? Aí eu coloco o endereço do contrato que eu tô chamando, que é o calculator, que é esse aqui. E depois eu coloco as storage keys. Essas storage keys é o slot que eu quero que fique warmed. Que quando seja feito o primeiro acesso da EVM, já seja um acesso warmed e não cold. Aí por que que tem esse 0 e 1? Porque o que eu quero o que vai para o slot do contrato é esse X e o Y. Quando você compila e faz o deploy, essas variáveis ela não tem nome de X e Y, elas ficam como 0 e 1. Aí por isso que é 0 e 1 aqui. E esse número gigantesco aqui é porque, se eu não me engano, são 32 bits para cada chave, né, de slot. E aí vocês vão ver isso aqui mais pra frente, que eu vou falar sobre as trees de storage das contas, né? E aí tem isso explicado legal aqui nessa fonte que eu coloquei aqui embaixo. Aí eu vou passar pro próximo, é a transação EIP 1559, que foi introduzida no EIP 1559. Essa transação não nomearam, não deram nome para ela. E ela tem esse tipo 02, o byte 02. Ela adiciona esses dois atributos a mais na transação. Vocês podem ver que tem um access list aqui também, que é meio que uma evolução, essas transações. E aí foi introduzido no 1519 e ela meio que mexe no mercado de taxas de transação.
que antes dela, meio que o mercado de taxas funcionava como um leilão, que, por exemplo, era um leilão onde cada usuário fazia o seu lance, mas não sabia o lance das outras pessoas. E aí, por exemplo, você vai mandar a transação e colocava que você quer pagar, sei lá, muito a mais do que era o mínimo ali esperado para a sua transação ser aceita por um minerador e colocada num bloco, né? E aí essa situação não aconteceu, né? Sei lá, imagina que você está no ônibus e aí para entrar no ônibus tem uma taxa mínima que você não sabe qual é e aí você vai dando lances para ver quem que vai entrar, né? Comprar essa passagem e entrar no ônibus e ser transportada, né? E aí você não vai saber o lance das outras pessoas. Você provavelmente vai dar um lance muito alto ou você vai dar um lance muito baixo. Se você der um lance muito baixo, sua transação não iria entrar, né, no bloco e, enfim. E se você desse um lance muito alto, você iria pagar muito a mais no, na transação do que deveria, entendeu? Aí ele meio que mudou isso. O atributo gas price saiu, que representava o quanto que você estava disposto a pagar. E aí entrou esse mass fee per gas e também entrou esse conceito aí de base fee, que agora as taxas, a rede quem vai decidir uma taxa base. E aí a taxa de prioridade seria o quanto que você quer pagar a mais, né? Só que aí você coloca como max fee, né? Porque se der para pagar o mínimo, vai passar pelo mínimo, mas o máximo que eu iria pagar mais de taxas seria o que eu iria colocar aqui. É isso aqui no de cima, né? Mas enfim, é basicamente isso. E o max fee per gas é basicamente o. Enfim, é isso. Acho que não tem mais nada para falar. A Blob Transaction, que aqui é a última, é a mais recente, saiu acho que no API 4844, e ela adiciona esses dois últimos atributos aqui, que é o Blob Versioned Hash e o Mac. Ah, isso aqui eu esqueci de tirar. É só esse Blob Versioned Hash, ok? Isso aqui vocês ignoram. E aí, o que é que acontece? Isso aqui é uma transação, foi adicionada recentemente, acho que foi no Cancun, não sei, não lembro, que ela é mais utilizada para L2 de rollups que publicam commitments em redes Ethereum L1, né? Que antes dela, os rollups eram publicados através do call data, né? Que é pelo data aqui, e aí você chamava um contrato e passava pelo data, só que isso você gastava muito recurso computacional, você tem que pagar muito a mais de gas, né? Porque iria para EVM, isso aí e tal. E aí essa transação foi feita para resolver esses problemas, porque aí você consegue salvar bem mais o, o gas. E aí aqui você passa um array de provas ou de commitments, né? De, por exemplo, Merkle roots de outras camadas de L2. E aí, meio que são essas transações. O RLP é importante falar porque é meio que a serialização usada no Ethereum e no Base também, né? Ela é definida ali dentro do pacote RLPX, que acho que é de network, se eu não me engano. E aí, o que é que significa? Recursive Length Prefix. É, Isso aí ele vai fazer basicamente que ele vai pegar os atributos, né, os dados, e vai prefixar um byte antes de cada dado para dizer, por exemplo, qual que é o tamanho, qual que é o dado que vai vir em seguida e qual o tamanho dele em bytes. E aí o RLP são utilizados aqui, tem algumas estruturas, né, são utilizados em transações. Por exemplo, quando eu vou mandar uma transação para uma rede o Bezo ele só aceita o ETH Send Raw Transaction Raw, né? E aí esse Raw quer dizer que é a transação assinada no formato RLP. Aí, ou seja, para enviar uma transação para uma rede, eu tenho que serializar ela. E aí também é feito o RLP nos account states, no block header, em alguns valores nas Merkle Patricia Trees. E também em outras estruturas no Ethereum no Bezos. Aqui eu vou dar um exemplo de como funciona. Por exemplo, se eu tiver um dado que é essa string aqui, ele é LFDT, e eu quiser serializar para mandar para alguém, eu vou, de acordo com a especificação, né?
eu vou pegar o byte 80 lá, porque tem um limitezinho, se eu não me engano, é de 0 a 55 bytes. Se o item for de 0 a 55 bytes, eu coloco o byte 80 e adiciono a ele a quantidade de em caracteres, né? Que é 4 a mais, aí fica 84 por isso. Aí sempre quando alguém lê isso aqui e fizer o decode RLP, eu vou saber que vai vir um item em seguida, e esse item ele não passa de 55 bytes, e o payload dele é os 4 bytes em seguida, né? Então é isso aqui, LFDT. Aí beleza. Também dá para fazer com lixos, né? Isso aí vai ser utilizado na transação, porque a transação ela vai ser uma lista e os atributos aqui vão ser os atributos da transação, né? Vai ser o nonce aqui dentro, vai ser o to, por exemplo. E aí é dessa forma que você encoda a lista. Você pega esse byte, se eu não me engano, era o C0, aí você adicionava o tamanho do payload, que aqui tem 4, tem 8, 9. Aí você adiciona o C0 mais 9, fica o C9. E aí o byte prefixado de cada item. Esse byte prefixa a lista e esse outro aqui cada item. E é basicamente isso. Isso aqui é um exemplo de como é a transação no formato RAW. Aqui na frente fica o tipo da transação. Então, como ela é tipo 2, então ela é uma transação IP 1559. E é isso. Para mais informações, acesse essa fonte aqui, é bem legal. E aí a validação da transação, como que acontece dentro do Bezos, né? Isso aqui eu peguei lá da documentação. Quando você manda uma transação, você vai mandar e vai chegar por um JSON RPC, né? Um node que está com RPC liberado. E aí suponho que esse node que ele recebeu, né? Essa transação que ele recebeu vai ser classificada como local pending transaction. Lá no Transaction Pool, isso aqui vocês vão ver com mais detalhes em algum encontro mais para frente, que fala sobre Transaction Pool. Ela é classificada como local pending porque foi esse node que recebeu, e aí um dos papéis do node que recebeu é propagar essa transação, se essa transação for válida, né? E aí, antes de fazer esse papel, vai fazer um outro que é validar essa transação. E aí, o transaction pool, quem faz a validação dessa transação no Bezo. E aí, ele valida essas coisas aqui. Se o não se é autossuficiente, se as permissões estão corretas, se a transação está bem formada, né? Se o sender é válido. Por exemplo, isso aqui é feito o PKR, né? Se é possível extrair a chave pública da assinatura, então o sender é válido, provavelmente. Mas aí tem que ver também se o sender ele tem balanço suficiente, saldo suficiente e tal. O Chain ID tá correto, se é da rede mesmo. E o gas limit. Aí, enfim, depois que tá correto, tá válido, esse receive node ele vai propagar essa transação para os outros. E aí aqui esse node aqui recebe, por exemplo, e ela é classificada como remote pending, no caso, né? E esse outro aqui também. E esse aqui, no caso, iria ordenar ela num bloco e ia colocar num bloco e ia propagar esse bloco também para os outros nodes, uma vez que o bloco é válido, né? Mas enfim. E aí isso são os papéis dos nodes, né? Agora a gente vai entrar em accounts. Tá, e o que é um account? É um mapeamento entre um endereço e um estado de uma conta, tá? Aí no Bezo é feito dessa forma aqui o mapeamento, né? Você pega o endereço da conta, você tira o hash dele, né? Usa o kecak, e esse hash da conta vai mapear para um estado da conta no formato RLP, serializado. Porque o RLP é para dados em repouso e também em transporte, enfim, aí é serializado isso aqui. Aí como que é esse account state, né? Esse estado da conta? É, tem esses quatro atributos aqui, o nonce, o balance, o storage hash e o code hash. Então, essencialmente, uma conta ela representa um usuário dentro da blockchain. Então, se a minha carteira, né, que tem a minha chave privada, ela teria a representação dela, por exemplo, a informação de quanto saldo eu tenho na rede ficaria nesse account state, no estado da conta. A quantidade de transações que eu enviei para essa rede ficaria no nonce dessa conta também. E aí, pegaria o endereço da minha carteira e faria esse hash, entendeu? Para ser a minha chave. E aí, esses dois últimos atributos aqui, se, de-
se for uma conta, por exemplo, EOA, que é External Owned Account, que é uma conta que é possuída por alguém de fora da rede. Se, f- que no caso é nesse meu exemplo da minha carteira, né? Essa conta é minha, que representa a minha carteira, eu não preciso usar esse storage hash e code hash, porque isso aqui são apenas para contas do tipo contratos, porque meio que é misturado esse conceito de account. Um account é tanto um contrato quanto uma EOA, que seria, no caso, a representação da minha carteira. E aí, no caso do contrato, teria um account storage, né? Que aí o X e o Y que eu mostrei lá do contrato, ficaria salvo aqui dentro, os valores das variáveis, e o code hash seria o, o EVM code, né, o código do contrato, ele ficaria guardado em outra estrutura de dados, e a minha account state ele só guardaria o code hash. A mesma coisa para o storage, ficaria guardado em outra estrutura de dados, e só o storage hash que ficaria na minha account state. Isso aí é para garantir a integridade e tal dos dados. E aí eu já me antecipei, né? Mas aqui é os tipos de conta, que é a EOA que eu falei, Externally Owned Account, que aí só vai usar o nonce e o balance, que só são úteis sim, e elas são controladas por alguém que tem a chave privada, né? Porque basicamente o endereço é derivado da chave pública, que é derivado da chave privada, então quem tem uma chave privada vai ter uma account state, se você mandar transações, né? E aí, para cada chave, eu vou ter um account state. E aí, o do contrato aqui, né, que eu acabei de falar, basicamente o que eu falei, eu vou passar um pouco. Aí, os endereços das accounts, né? Aqui eu já tinha falado que a EOA, que é a minha carteira, o endereço dela vai ser derivado da minha chave pública e a chave pública da chave privada. E aí, passa o hash na chave pública, né? Os últimos 20 bytes vai ser o endereço. E a do contrato, o endereço do contrato é feito de uma forma diferente, que você pega o sender address, né? A pessoa que mandou a transação para fazer o deploy, você vai pegar o endereço dele e a quantidade de transações que ele mandou na rede, vai passar no RLP, depois vai tirar o hash, depois pega os últimos 20 bytes e aí gera o endereço. E aqui o word state, né? Que é um conceito importante. O World State aqui eu coloquei três visões possíveis, mas o World State ele é meio que o estado global da rede, e esse estado ele vai ser responsável só por representar os estados das contas da rede, apenas isso, que são os estados dos contratos e das EOAs, beleza? E aí é meio que é, um mapping de vários endereços para vários account states. E é basicamente isso aqui. Aí um world state essencialmente cada rede vai ter um world state, só que é isso de forma descentralizada, né? Então, cada node vai ter o seu world state, mas esse world state ele tem que estar sincronizado com todos os nodes da rede inteira, né? Todos os nodes têm que estar no mesmo estado para operarem, para fazer validação, etc. E aí, outro ponto importante da função dos nodes é você manter esse estado atualizado e tal, você manter sincronizado o seu world state com o restante da rede. E aí, como é que eu interajo com esse world state, né? A única coisa que muda o world state é a partir de transações. Ou seja, você manda uma transação, vai acontecer, se essa transação for válida, vai acontecer alguma alteração no world state. Mesmo que seja, sei lá, o nonce do sender vai incrementar um, etc. E aqui eu estou exemplificando com a transação que é de chamada de contrato, né? Que você está usando input data e aqui a rede tinha esse estado sigma T, e foi depois de executar essa transação com sucesso, foi para o sigma T mais um. E aí o que é que aconteceu? Como foi uma chamada de contrato, essa chamada provavelmente mudou algum atributo lá do contrato que está guardado no storage. E aí a conta precisa ser atualizada aqui, porque o storage vai mudar, então o root hash do storage também vai mudar, que está guardado na conta. E aí vai mudar também o root hash do world state inteiro. E aí acontece esse update, né? Enfim, aí como que é implementado? Qual estrutura de dados é utilizada para
para guardar esse word state, né? Porque a gente sabe que é um mapeamento entre chave e valor. E aí é usado essa Merkle-Patricia Tree. E aí é uma curiosidade, né? Isso aqui acho que ninguém precisa saber, mas eu achei legal. Por que que é Patrícia o nome? Por causa que é meio que uma abreviação disso aqui, né? Practical Algorithm to Retrieve Information Coded in Alphanumeric. Aí a gente vai ver como é que isso funciona. E ela é basicamente uma radix tree. É uma árvore, só que os nodes dela, a chave, são prefixos. Aí eu vou dar um exemplo aqui que fica muito fácil de entender. Imagine que isso aqui é a chave Romane e eu quero pegar o valor 1, né? E aí eu pego essa chave Romane e vou fazer a busca por essa árvore. E aí eu pego aqui o R, né? Tem um node que a chave é R, e esse node aqui já é a combinação de dois caracteres, aqui o Romain. Aí eu vou seguindo aqui, ó, R-O-M, aí vai no N aqui que tem, e aí falta o E aqui, ó. Aí eu chego no valor 1. E aí os valores geralmente, os valores eles ficam nos leaf nodes, né? Que são os nodes que não têm filhos algum. E aí são esses últimos aqui. E aí, a mesma coisa para as outras chaves aqui. Eu consigo fazer a mesma coisa. E se vocês quiserem ver mais a fundo aqui, tem a referência aqui embaixo. E aí na blockchain, como é que é usado isso aí, né? Como é que é feito? No bloco, não sei se vocês já viram, mas tem um atributo chamado stateroot, que esse atributo aí é basicamente o nó raiz da árvore de World State, né? Da árvore que controla todas as contas da rede, né? E aí, qualquer alteração que eu faço nesse account state vai influenciar no hash do root hash aqui da rede, né? E aí é muito fácil ver adulterações por causa disso. E aí aqui eu botei, né, um node aqui que possui um account normal, que é um EOA, e o outro um contract, para ver como tá tudo misturado. E aí eu tô exemplificando aqui o account state de um contract. Tem os atributos que a gente já viu, e aí o contrato ele vai ter também uma implementação de Michael Patricia Tree, que é no storage dele, que as variáveis que eu mostrei que é guardada no storage da rede, é guardada também na Merkle Patricia Tree, que é essa storage tree. Cada contrato vai ter uma tree específica só para ele, para guardar as variáveis do contrato, né? E aí, por exemplo, aqui tem os slots, né, que eu falei, que warm slot e cold slot. E aí, quando eu exemplifiquei lá na transação do access list, né, colocando o slot 001, é porque a chave é por índice. Aí o índice zero aqui, né? E aí eu pegaria aquele valor lá do atributo X, se eu não me engano. E aí qualquer alteração também, né, nessa árvore aqui vai mudar o root hash, vai mudar o count state, por causa que vai mudar o storage root, né? E se mudou o count state de alguma conta aqui no word state, vai mudar também o word state tree, o root, né? E também vai facilmente ser verificável isso aí. E aí, para ver mais claramente como funciona no Ethereum, eu peguei essa imagem aqui e aqui tem uma forma mais simplificada do word state, né? Porque aqui tem as chaves que seriam os endereços, né? O hash dos endereços. Só que os valores eles só exemplificaram aqui o balance mesmo, não tá botando a estrutura inteira, né? Do account state, só o balance. E aí, por exemplo, se eu quisesse pegar o balance dessa conta aqui, né? O A7 11 355, eu iria aqui na árvore, no começo aqui, o A7, aí eu desceria para o 1, que é esse aqui, né? Depois o 1355 aqui, e aí eu já conseguiria pegar o valor aqui, porque os valores eles ficam nos leaf nodes, né? E aí também teria esse extension node e o branch node. Para mais detalhes, acho que tá no link ali que eu mandei. Tá. Para vocês verem legal com as funções dos branch nodes, extension nodes. Aí vamos seguindo. Aí os outros usos da Merkle Patricia Tree, eu coloquei aqui esses três, que são o State Root a gente já viu, né, que é o do Word State, e também tem o Transaction Root e o Receipt Root também, que é as receitas das transações, né, o recibo e as transações. E aí, como é que funciona aqui? As transações e as receitas, elas ficam no block body,
E aqui fica só o root, né? Aí a Merkle Patricia Tree, ou seja, elas não são usadas para armazenar as transações e os recibos. Então, por que que eu coloquei aqui? Porque na hora de tirar esse transaction root, eles pegam as transações que está na lista lá no bloco, né? Está em formato de lista e os recibos também. Eles pegam as transações em formato lista, montam uma árvore ali na hora de criar o bloco, né? Montam uma Merkle Patricia Tree, organizam na Merkle Patricia Tree e aí calcula o root dessas transações. A mesma coisa para os recibos também. E aí, ou seja, a Micropathology Tree é usada, só que não como armazenamento, a estrutura de armazenamento. Aqui é só feita para montar o transaction root. E aí eu coloquei uma observação aqui, porque essa foto está meio desatualizada, porque recentemente foi adicionado mais roots, né, aqui, mais atributos no Blockhead, que é o withdraws root e o deposit root, que isso aqui está mais ligado no contexto de proof of stake, porque antigamente os mineradores que entravam no stake, né, eles depositavam uma quantia lá de Ether, só que aí eles não conseguiam retirar de volta. Aí o withdraw seria sacar de volta, se eu não me engano eram 32 Ethers, e aí você conseguia sacar de volta esses 32. E aí é feita a mesma coisa também, uma lista de withdraws, faz uma Merkle Patricia Tree para ela também e tira o root o hash do root node, né? Mesma coisa pro deposit root. E aí eu vou passando o storage agora. E aí o storage, né? Tudo isso aí, essas Merkle Patricia Trees e tal, são guardadas no RocksDB. Acho que é um snapshot do RocksDB, se eu não me engano, que é um database embutido, né, no client e é baseado no LevelDB da Google. O RocksDB foi feito pela Facebook. E aí eu tirei um print aqui da arquitetura lá do Bezo, que o storage engloba tudo isso aqui, né? O World State que a gente já viu, que envolve o estado das contas, o storage das contas, né, que é ó, dos smart contracts e também o storage do código do EVM Code de cada smart contract. E aí as trees storage, que aí são o Bonsai e o Forest, são tecnologias que meio que dizem como que vão ser organizados os nodes do que eu falo da árvore, beleza? Não nodes do client Ethereum. E também o blockchain também está dentro do storage. O blockchain, ele é guardado um banco de dados de chave-valor. World State. O World State é nas Merkle Patricia Tree, né? Account State também. E o Cold Storage aí depende do Bonsai e do Forest, que eu vou falar mais à frente, se eu não me engano. Tá, aí o Forest, ele é, como eu falei, é uma forma de você dizer como é que os nodes da árvore vão ser organizados, como é que eu vou gerenciar isso. Ele é meio que uma solução que ele muda um pouco a MicroPatriot, ele acessa e armazena os dados por hash aqui, ou seja, as chaves elas meio que são um node hash e também e por causa disso vai aumentar um pouco o armazenamento se você estiver usando Forest e vai consumir mais armazenamento porque é usando hash e tal, e também vai ser um pouco mais custosa a busca na árvore. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Deixa eu voltar na Michael Patricia Tree. Que por ele ter essa característica de deixar meio que prefixos, né, da chave, separar, isso aí é bom para armazenamento porque vai consumir menos armazenamento do que uma árvore comum. E também vai ser mais rápida a busca porque você vai percorrer menos nodes por causa disso. Era basicamente isso. Aí o bonsai. Que ele é uma solução também de como você vai gerenciar os nodes lá da tree. Eu esqueci de falar do Forest também, uma coisa, que o Forest ele é mais indicado o uso para os archive nodes, né? Como o Thomas ele falou na apresentação dele, os archives nodes eles armazenam todo o estado da rede, estados intermediários, desde o bloco Genesis. E o Forest ele vai conseguir fazer isso, só que o Bonsai não. O Bonsai ele vai só
armazenar os estados mais recentes. Aí aqui eu coloquei como é que você faz. Que o default é a parte, são os últimos 512 blocos, né? Vai salvar os estados dos últimos 512 blocos. E aí, se você quiser mudar esse block limit aí, você usa essa flag aqui no Bezo. E aí você consegue mudar. Mas é mais recomendável mesmo que você use o bonsai com. Que ele só tenha os estados mais recentes mesmo, porque meio que ele foi pensado para trabalhar só nessa situação, os algoritmos dele. E aí ele é mais performático, ele na busca, e ele também consome menos armazenamento. Por quê? Porque o contrário do Forest que usa o hash dos nodes como chave, o Bonsai ele usa eles acessam os Leaf Nodes diretamente usando esses meio que índices aqui, se eu não me engano. Tem essa nova estruturazinha que é tree log, e aí eles vão guardando os values aqui, os Leaf Nodes aqui direto. E aí você consegue acessar mais diretamente os valores dos Leaf Nodes, né? E aí, o código do contrato, né, que eu não falei ainda, no Bonsai, ele é guardado nesse FlatDB, tá? E também é um de chave valor. É, uma coisa bacana também que eu esqueci de falar é que os códigos, eles são guardados nesse FlatDB, né? E aí, imagine a situação que eu fiz um deploy de um smart contract e outra pessoa fez um deploy de um smart contract também que é exatamente igual ao meu. É, o Bezo ele não vai criar dois registros lá nesse de chave valor iguais, né? Dois bytecodes iguais. Ele vai usar o mesmo bytecode que o meu, né? Que o meu smart contract, porque é meio que indexado pelo code hash. A partir do code hash eu consigo pegar lá o código específico. Na verdade, a partir da conta, né? Do identificador da conta, eu consigo pegar o código específico e fica é meio que uma referência para o código, sabe? Mas enfim. Acho que era isso que eu tinha para falar. Ah, tem uma coisa que na documentação tem falando que o default agora é o bonsai. Nos tempos mais atrás eu tava no. Eu tinha visto umas lives lá de desenvolvedores, né? Eles estavam ainda migrando para o bonsai e o forest era o default ainda. Só que agora, aparentemente, lá no, na documentação tá dizendo que o bonsai é o default. Só que aí também tem falando que para você mudar para o bonsai você tem que usar essa flag. Eu não entendi. Aí fica meio que. Eu meio que interpretei que o bonsai não tá como default. Se você quiser usar ele, você tem que colocar essa flag. Enfim, ficou meio confuso aquilo lá. E aí, se você quiser saber mais sobre o bonsai, essa referência aqui é muito boa da Consensus. Eu já tô no final, tá? Beleza? E aí, aqui os pontos fortes e negativos aqui, né? Um contra o outro aqui. O Forest aqui na esquerda. Ele usa mais espaço por causa lá do que é feito o hash dos nodes, né, para acessar. Ele é mais lento no acesso por causa disso também, mas ele pode ser usado para archives nodes, ok? E aí ele vai usar mais armazenamento, né, que aí lá na documentação tem um valor aproximado. Para um full node, usando o formato forest, ele vai ter esse espaço em disco aproximadamente, vai usar 750 gigas. E para Archive Node vai chegar a aproximadamente 12 teras, né? E o Bonsai, ele é meio que o contrário do Forest, né? Ele é usa menos espaço, mais rápido no acesso, só que ele só salva os estados mais atuais das contas. E aí um full node dele tem esse 650 gigas e o Archive Node, como diz no manual, não é indicado o uso do formato bonsai para archives nodes, porque só salva os estados mais atuais das contas. E aí é isso. Cheguei no final. Se alguém tiver perguntas, tem perguntas ali, ó. Por que paga menos gás o ERC 11,55? Porque acontecia que antes dessa transação, né? Acontecia eu às vezes, como eu não sabia qual era o lance mínimo que eu tinha que dar, às vezes eu poderia dar um lance muito alto
E aí eu meio que gastaria do nada, meio que queimaria isso. Porque eu poderia dar o lance mínimo ali para que minha transação entre. Aí por isso que gasta menos gas. Na verdade, você meio que vai pagar menos na transação por causa disso. Porque você vai dizer, vai especificar um máximo que você quer pagar, e se tiver atingindo o mínimo, ele vai aceitar o mínimo, entendeu? E você não jogaria fora, desperdiçaria os sua moedinha da rede à toa lá. Será que respondeu? Ou ficou mais confuso? Ah, outra coisa, eu esqueci de falar no começo que eu me inscrevi lá pro beta, só que eu não fui aceito, e aí eu não sei como que é a pegada da prova. E aí eu meio que não sei se eu fui muito baixo nível aqui ou se isso foi mesmo necessário e tal, eu apresentar isso aqui. Mas é isso. Tô meio perdido. Será que eu deveria fazer um curso de Ethereum? Tem uma pergunta aqui Fala, da. José. Tem uma pergunta da Clara e uma pergunta da. Só um pouquinho minha janela, cadê? Aqui. Tem uma pergunta da Clara. Ó, ela elogia aqui a apresentação. Tá excelente, parabéns. Obrigado, Eu tô Clara. meio perdida. Parabéns, João. Foi muito bom. Eu tô meio perdida. Será que eu deveria fazer um curso de Ethereum? Eu acho que para tirar essa certificação, não, porque pelo que eu vi lá é o beginner, né? Então é o básico. Pelo que vocês estavam me falando, seria mais um conhecimento assim de infraestrutura mesmo, de você checar a documentação e você rodar ali rede e tal, interagir com a rede. E aí eu imagino que não, para certificação. Mas aí eu entrei nisso aqui porque o próprio temática lá fala sobre coisas do Ethereum, sabe? Que é Merkle Trees, Accounts States e tal. Aí meio que na documentação do Bezo, só o que tem é, por exemplo, o Forest e Bonsai, tem o RocksDB também, tem dizendo como você faz a troca, né? O gerenciamento disso. E aí de resto é basicamente tudo do Ethereum, o conceito do Ethereum. Então, as transações também tem lá na documentação, mas era só isso mesmo que tem lá. Aqui tem outra mensagem que fala da Ana Carolina. Eu vi uns vídeos no YouTube, mas também me falta prática porque não uso isso no dia a dia. João, o que que você recomenda para quem não usa isso no dia a dia? Assim, tipo, ver vídeos no YouTube, fazer alguns cursos gratuitos? Isso. Eu recomendo isso porque eu também, como eu disse no começo, eu não uso essa parte alto nível de tipo você criar contratos e tal, interagir com contratos. Eu não mexo com isso, eu mexo mais na parte de baixo nível lá, que é você mexer com criptografia, etc. Alterar as contas lá, sei lá, adicionar atributos das contas. E aí eu meio que para eu fazer essa apresentação, tive que estudar essa parte do alto nível, né, que é mais próximo do usuário. E eu também comecei muito perdido principalmente com a parte dos tokens, né, dos padrões e etc. Essa parte do começo que eu meio que penei muito e tal. Mas eu estudei exatamente por isso, vendo vídeos no YouTube, eu também procurava na internet sobre artigos, né? Sei lá, sobre o RC20, eu jogava na internet sobre, e eu lia alguns, e aí eu aprendia um pouco. Às vezes também eu perguntava opiniões de IA, né? Por exemplo,
esses pseudocódigos aqui da interface do RC20, dos padrões, foi feito por IA. Eu pedi para ela fazer o ChatGPT e ela fez para mim, mas claro, eu também confirmei em outras fontes mais confiáveis que era isso. Mas enfim, é basicamente isso. Eu recomendo procurar na internet também e também ver vídeo no YouTube. Tem vários conteúdos bons aí de graça, então acho que não precisa fazer curso, pagar para fazer curso. Boa, João, boa. Tem a documentação do Ethereum, ethereum.org, tem bastante documentação. Eu estava Isso. olhando aqui, o que você coloca ali, lá tem bastante recurso, né, João? Isso, aí se você quiser, por exemplo, aprender sobre a EVM e todas essas coisas de World State, eu também usei um material dessa Ethereum, né, .org, que eles explicam lá como funciona a EVM, o World State, todas essas coisas por imagens, né, usando esses desenhos aqui. Aí todos esses desenhos que eu peguei a partir daqui, ó, esse da Account, tudo isso aqui eu peguei lá em formato de slide lá, que eles disponibilizam. Aí fica eu acho que deu para entender bem legal, mas eu recomendo você ler um pouco antes o texto, né? Para depois vir para as imagens, que é o EVM ilustrado. Porque você começando pela imagem, você meio que não vai entender nada, sabe? Então eu acho que é melhor você primeiro ler, entender o que é cada um e depois vir para as imagens para ver se fica mais claro e tal para você. Tem uma pergunta do Jorge aqui. Na prova caiu muito do Ethereum. Seria bom fazer um curso básico de. O pessoal está preocupado com o Ethereum aqui mais do que com o BES. É, eu não fiz a prova. Será que alguém que fez pode nos ajudar aqui? Não sei se a gente tem hoje aqui alguém que fez. Tem alguém aí que fez? O Luiz Então, não. pessoal, pelo que eu falei com o pessoal, oi, eu sou o Leandro, tô por aqui. Uma coisa que eu recomendo, pessoal, é dar uma olhadinha lá nos pesos, porque lá fala bem certinho. Ah, é, qual que é o peso? 30% de Core Concept, mais 20%, daí foca nisso, porque vai ser isso daí que vai cair na prova, né? Essa questão de Merkle Tree, você falou, João.